aqui esta noite para o lançamento do 13º número da revista Cultura Crítica, Aloysio de Azevedo. Eu gostaria de dizer inicialmente que nós não estaríamos reunidos aqui hoje se não fosse o professor Erson, aqui ao meu lado, que nos sugeriu o tema para este excelente número da Cultura Crítica e que muito contribuiu para a sua realização. A você, Erson, o nosso muito obrigado. Agradecemos a todos os articulistas que colaboraram para a realização de mais essa revista, enviando seus artigos, e especialmente aos autores aqui presentes, a professora Luciana Urenei Silva, os professores Eduino José Olione, Erson Martins de Oliveira e João Wilton Saeg Siqueira, que gentilmente abriram espaço em suas agendas e atenderam ao nosso convite para compor nossa mesa de hoje para a exposição de seus artigos e posterior debate. Nossos agradecimentos também aos outros colaboradores que não puderam participar desta mesa, mas que nos enviaram artigos preciosos para a concretização desta cultura crítica. Agradeço também ao Ricardo Melani, aqui presente, e equipe pela materialização de mais este número da cultura crítica. E, finalmente, agradeço à ProPuc e à sua presidente, a professora doutora Maria Beatriz Costa Damides, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas que uma pessoa cheia de ânima, verve e estamina e que sempre trabalha na direção de nos propiciar oportunidades de reflexão, debate e enriquecimento. Terminados os nossos agradecimentos, vamos dar início aos nossos trabalhos desta noite. Gostaria de apresentar, então, os professores que estão compondo a mesa de hoje. Então, aqui, à minha extrema esquerda, a professora Luciana Urenei Silva, até por uma questão de cavalheirismo, né? E por ordem alfabética, o professor doutor Eduino José Olione, aqui logo à minha direita, o professor doutor Erson Martins de Oliveira, aqui à minha esquerda, e o professor doutor em meu xará, João Wilton Saeg Siqueira, na extrema direita aqui da minha mesa. Extrema direita. A minha extrema direita, mas a plateia à extrema esquerda. Na verdade, todos aqui vão estar de alguma forma à esquerda. Passo a palavra agora ao professor doutor Erson Martins de Oliveira, que nos falará acerca da necessidade de se fazer uma revisão crítica e historiográfica da obra de Aloysio de Azevedo. Professor Erson é professor aqui da nossa PUC São Paulo, hoje aposentado, mas ativo no programa de Lato Sensu em Literatura, que é oferecido pela COGEA PUC São Paulo, e também um grande colaborador constante na ProPuc. Erson, por favor. Boa noite. Obrigado pelos confetes aqui. Né? Essa revista fazia algum tempo que estava no nosso planejamento, na associação, porque nós fizemos a comemoração do Machado de Assis, fizemos a comemoração do Euclides da Cunha, temos revistas voltadas para grandes escritores, né? E uma quantidade de outras revistas em que se foca a poesia, se foca a música e assim por diante, né? E nós estávamos em falta com a Aloysio Azevedo, porque é um escritor que foi muito marginalizado na literatura brasileira pela crítica, mas não foi marginalizado pelos leitores. Para vocês terem ideia, Aloysio Azevedo com seus folhetins era muito mais lido que Machado de Assis no século XIX, né? E ele tinha uma ideia de que a literatura precisava se transformar, e para se transformar ele precisava do leitor. É uma ideia interessantíssima para um escritor, porque geralmente os escritores românticos aqui brasileiros, e mesmo um escritor do calibre do Machado de Assis, eram escritores de gabinete, né? Aloysio Azevedo não, era um escritor do front, aquele que se metia dentro dos cortiços, se vestia de cortiçado, ia com a cadernetinha, anotava o que acontecia,
né? Aquela pedreira que fala de Jerônimo, que se tornou um operário, né? Ali, essa pedreira existe, né? Até há pouco tempo, não sei se no Rio ainda tem essa pedreira, parece que sim. Ele a desenhava, ele fazia as maquetes, não é? Ele anotava as falas. Então, ele introduziu um tipo de literatura e um tipo de escritor, que era um escritor pesquisador. Né? Ele fazia as pesquisas, de tal maneira que os romances não eram uma criação arbitrária, não era uma hipótese de uma história, não é? de uma construção idealizada. Não é? Era um escritor da observação. Ele era diretamente ligado à observação. Aliás, todo escritor, todo artista que realmente construiu uma obra significativa, seja o momento que for, seja no barroco, seja no realismo, seja no romantismo, sempre é um bom observador. Né? Um escritor romântico, né, como Victor Hugo, por exemplo, né, um revolucionário na sua época, expressava um momento da sua época, era um bom observador. Então você vai ver que toda a literatura tem um fundo de realismo. Quer dizer, toda a literatura tem um fundo de real, que pode ser trabalhada de maneira idealizada, esse fundo real, como pode ser trabalhada de uma maneira mais materializada. Não é? E o Aloysio, ele, veja, muito jovem, vai escrever um romance que ataca diretamente o racismo e o escravismo no Brasil. Veja, ele praticamente é o segundo romance dele, não é? Vai ser o romance de 1881, não é? Em que o mulato, né, o próprio nome, né, do romance, o mulato, já era já trazia um significado, não é, bastante revolucionário para a literatura, porque colocava o problema da escravidão e o declínio da escravidão e as relações sociais nessa época. Né? Então, isto, vejam, se escreveu sobre o problema do negro, inclusive nós temos, né, um Castro Alves, né, uma obra magnífica, um poeta romântico do final do romantismo, né, que também escreveu sobre o negro, tem uma obra sobre a escravidão, né, mas nenhum tocou o fundo social, que é a desintegração de um sistema econômico que era herdado da colonização no Brasil, da forma de uma acumulação primitiva de capital, não é? E que tinha uma influência brutal na esfera social. Então, esse romance, ele vai ser muito bem recebido pelos críticos, né, mais conscientes da época, que era Henrique Júnior. Vai ser o crítico que era por incrível que pareça, era um crítico voltado à crítica psicológica. Ele é caracterizado por uma crítica psicológica, né? E muito se fala que Aloysio Azevedo, né, é um escritor de baixo calibre, porque sua obra não tem profundidade psicológica, né? Que é uma grande, não sei se eu posso dizer da Lúcia Pereira Miguel que é uma grande besteira, mas na verdade é uma grande besteira, né? Justamente por confundir as formas psicológicas do romance, né? Você tem a psicologia expressa na ação e tem a psicologia expressa nas subjetividades dos personagens. Aloysio Azevedo constrói a psicologia coletiva.
a psicologia coletiva como uma expressão dos conflitos das psiques individuais. Né? Por isso, é bem clara essa dinâmica. Tudo que acontece com um personagem movimenta toda a comunidade e modifica as relações, a relação interna dentro do conjunto. Isto é um avanço enorme na literatura, mesmo do ponto de vista da psicologia. Só estou tomando esse tema colateral, porque uma das caracterizações que se tenta ser científica é de dizer que o Aloysio Azevedo vai ser inferior a Machado de Assis porque ele não conseguiu criar um mundo de uma complexidade psicológica que criou Machado de Assis. Essa é uma tentativa de diferenciação que certamente cai por terra se analisar o outro aspecto da psicologia das personagens, principalmente a psicologia coletiva e dos conflitos no seio da coletividade. Isto, eu acredito que era muito avançado para a época, porque geralmente as personagens viviam a psicologia do indivíduo. Né? Isto tem a ver com as classes sociais. Porque Aloysio Azevedo vai ser um observador das mudanças sociais no Brasil. Ele não vai focar apenas uma classe. Ele vai colocar um conflito entre as classes. E isso vai se dar no romance mais maduro, que vai ser o Cortiço. Ali a gente verifica, por exemplo, como é possível observar como se dá a acumulação primitiva de riqueza e como se forma um capitalista. E como um capitalista que vem, como João Romão, lá de baixo, que era um pobretão miserável e um escravo do dia a dia, para ele se transformar num burguês, ele tem que também mudar de valores. Ele tem que fazer um casamento no seio da burguesia. Vejam, isso é de uma complexidade, a elaboração romanesca de Aloysio Azevedo é de uma complexidade que eu acho que a crítica esfolou praticamente Aloysio Azevedo sem nenhum estudo em profundidade dos seus romances. Eu acho que isso foi um erro e que teve, certamente, uma vertente. Qual a vertente? A crítica do próprio Machado de Assis. Porque como Machado de Assis ele foi um grande escritor e ele era muito considerado também na crítica, ele constituiu uma escola crítica. Então nós vamos verificar que Aloysio Azevedo ele é enquadrado não numa crítica consistente, mas numa crítica moralista. Há uma forte dose de moralismo e de crítica ideológica. Em que consistia a crítica moralista? Era considerar o naturalismo como uma manifestação literária da promiscuidade. Quer dizer que o naturalismo era um realismo degenerado. Essa é uma das teses que vão aparecer nos críticos, que tem dificuldade de distinguir o que é de fato o naturalismo do realismo. E não é tão fácil essa distinção. Do ponto de vista da doutrina, se verifica assim possibilidades de distinção, mas do ponto de vista prático do romance é bem mais complicado. E por isso que esta crítica vai procurar fazer com que Aloysio Azevedo seja considerado um copiador. Ele não passaria de um copiador do naturalismo francês ou do realismo português, por exemplo, de Eça de Queiroz. E Aloysio Azevedo era um leitor profundo de Eça de Queiroz, sem dúvida, e o defendeu.
como defendeu essa de Queiroz contra a crítica do Machado de Assis. É interessante isso. Né? E essa escola que o Machado de Assis fez da crítica de fundo moralista, ela vai percorrer o começo do século XX, vai vir da década de 40, 50 e vai chegar até nossos dias. Vocês pegarem os cursinhos, o que os professores ensinam dos cursinhos, até hoje dizem que o problema do romance do Anísio Azevedo é que vai existir uma animalização do ser humano, que é uma estupidez fantástica, não é? Porque o que a Aloysio faz é colocar os instintos aflorando nas relações sociais. E os instintos nas relações sociais aparecem nas suas formas ou deformadas, ou na forma lírica, ou às vezes na forma realista. Não é? A Pombinha, quando vai menstruar, ela é escrita numa página de um lirismo fantástico, extraordinário lirismo. Não é? Enquanto que quando ela tem uma relação com o Leone, você vai ver o lado animalesco, não é? Que de fato existe na realidade. Não é? Animalesco no sentido de que o homem é animal, ele é instintivo. Agora, exatamente, ele vai tocar em temas, imagina, no final do século XIX, ele vai tocar em temas como esse. Não é? O tema, por exemplo, do homossexualismo. Quem tinha coragem de tocar o tema e apresentar o personagem positivamente? Não é? Quem que encarava a prostituição como uma De Leone? Que personagem que tem no século XIX, uma personagem como Leone, que vivia aquela contradição, não é, entre a prostituição e suas relações magnânimas dentro do cortiço? Então, vocês vejam que ele tocava temas que eram completamente obscurecidos. Eram colocados dentro de uma moralidade pequeno-burguesa. É? E Machado de Assis tem muito da moralidade pequeno-burguesa. De esconder a mulher. É? Quando já nesse momento existia a prostituição, existia o homossexualismo, existiam as relações lésbicas, etc, etc. Então, veja, é por isso que criou-se uma tradição de crítica a Luiz Azevedo, de compará-lo a Machado de Assis e torná-lo um escritor menor. Quando, se você analisa a complexidade de um romance como Casa de Pensão ou Cortiço, a complexidade, o movimento que ele faz daquele conjunto de personagens, não é? Se verifica como ali tem um escritor que cuidadosamente ele vai plasmando as personagens numa relação de conflito, de antíteses, não é? E se verifica todo o movimento na obra. A narrativa ela é expressa num movimento contínuo dessas antíteses. Então se verifica que a crítica, ao tratá-lo moralmente, ideologicamente, se obscureceu o aspecto criador do Anísio Azevedo. Se obscureceu o aspecto da criação complexa das personagens, trazendo toda a problemática, inclusive sobre a opressão da mulher. Eu costumo dizer que o primeiro feminista verdadeiro aqui foi o Anísio Azevedo. O Anísio Azevedo, nos seus artigos que ele escrevia, não é? No Pensador, ele escrevia, esses artigos que ele fazia, ele defendia duramente a emancipação da mulher, que era submetida à educação religiosa de tal maneira que ela era castrada na sua criação como um ser criador como homem. Ele colocava a mulher como um ser criador como homem. Estou demorando um pouquinho sobre isso, mas eu só vou lembrar uma coisa e certo, vou falar para passar para os outros colegas. Uma vez em São Luís do Maranhão, ele estava escrevendo fazia essas crônicas,
E veio uma pianista, uma jovem pianista. E ele tomou esse fato da jovem pianista para escrever uma crônica, para mostrar como toda mulher devia estar liberada como aquela pianista para expor as suas capacidades. Então ele bateu muito isso e conflitou com a igreja duramente, e conflitou com os senhores de escravos, e conflitou inclusive com o movimento que era abolicionista. O movimento abolicionista, ele era crítico ao movimento abolicionista por achar que e havia muita hipocrisia no movimento abolicionista. Veja como termina o cortiço. Não é? E uma vez um professor falou assim: se o Luiz Azevedo tirasse aquele finalzinho, e aí chegaram os abolicionistas, depois que a Bertoleza abre suas entranhas com uma faca de cortar peixe, não é? E aí fala assim, aí chegaram os abolicionistas, termina com essa frase, aí chegaram os abolicionistas, quer dizer, a abolição chegou tarde. Não é? Essa frase tem toda uma representação profunda desse romance. Então, um romance que mostra a origem da classe operária, que mostra como se faz a acumulação primitiva de capital, como se faz a especulação, etc, etc, etc. Então, esse foi o Luiz Azevedo. Não tem nada de moralismo, nada de que se tratava de aproveitar com sensacionalismo, né, certas cenas, né, como ocorrem, né, de histeria da personagem feminina e assim por diante. Então, eu acho que a Luiz Azevedo mereceria essa humilde revista, não é? Porque de fato tem de ser feita uma revisão. E temos que derrotar a crítica moralista para colocar a literatura na sua verdadeira liberdade. As artes têm que ser livres e têm que ser vistas dentro da liberdade de criação. As artes, se querem discutir criticamente, tem que discutir as qualidades da obra de arte, não é? E não as suas críticas externas, que leva a uma crítica, ao invés de servir para revelar o processo criador e impulsionar a criatividade, a crítica serve como instrumento da reação e do obscurantismo. Essa crítica tem que ser combatida. Obrigado.